Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Olá, alunos. Tudo bom com vocês? Vamos dar mais um minutinho para o pessoal chegando. Bom, eu vou me apresentar. Alguns de vocês já me conhecem. Eu sou o professor Matheus Lima, sou engenheiro eletricista e também sou professor aqui da Unifatece. Na aula de hoje, na nossa aula extra, vamos de circuitos elétricos, fundamentos e análises. Nós vamos falar sobre circuitos sinoidais. O que é? Sobre os circuitos resistivo, indutivo e capacitivo. Também podemos chamar de circuito RC, LC ou circuito RLC. O que é esse circuito? É um circuito onde consiste de uma resistência, uma impedância indutiva, ou seja, que tem um indutor no circuito, e uma impedância capacitiva, quando tem um capacitor no circuito. Diferente da resistência, que independe da frequência onde é aplicada, tanto a capacitância quanto a indutância dependem da frequência da corrente. Ou seja, a reatância capacitiva é calculado por esse XC, que é 1 sobre 2π FC. Percebam que a frequência está embaixo, frequência e capacitância. Quanto maior a frequência, menor vai ser a resistência. E, em contrapartida, nós temos a reatância indutiva, que é direta, ou seja, quanto maior a frequência, maior a resistência. Então, temos aqui XL igual a 2π, frequência vezes a indutância. A resistência indutiva e capacitiva, diferente da resistência propriamente resistiva, é trabalhada com um número imaginário. Então, nós temos aqui mostrado nesse slide o eixo dos números reais. Aí temos aqui o eixo J, que é o eixo dos números imaginários. A reatância indutiva gera uma resistência imaginária positiva, enquanto a capacitiva gera resistência imaginária negativa. Aqui eu trouxe dois exemplos para a gente fazer o cálculo. Deixa eu só compartilhar minha tela com vocês.
Certo? Vocês estão vendo aqui, eu peguei o circuito RLC em série e coloquei no pente para a gente fazer os cálculos da corrente que passa. Então, nós temos aqui a nossa fonte de 60 Hz a 127 volts. Aí nós temos também uma resistência de 800 mH, uma resistência comum de 120 ohms, um capacitor de 10 microfarads, no caso, um indutor de 800 mH. E a gente volta à fórmula para fazer o cálculo da resistência capacitiva e da resistência indutiva. Vou pegar essa fórmula e colar para vocês. Temos aqui o cálculo de XC e XL. Fazendo as devidas substituições, o que nós temos? Nós temos que a reatância capacitiva é igual a 1 sobre 2π vezes a frequência de rede, que é 60 Hz, multiplicado pela capacitância, que é 10 microfarads. O que quer dizer esse 10 micro? Nós temos que converter esse micro para a unidade comum, que é o farad. Então, são 10 vezes 10 elevado a menos 6. Deixar mais bonitinha a fórmula. Daí isso, eu já fiz o cálculo previamente, vai dar 265,4 ohms. Só que, lembrando que gera uma resistência imaginária. Como nós temos uma reatância capacitiva, essa resistência vai ter um ângulo. E esse ângulo vai ser... Vamos jogar para aqui. Jogar para cá. Vai ser 2,5,4 ohms. Daí a gente faz o símbolo do ângulo aqui. Aí com menos 90 graus. E a gente usa a mesma lógica para a reatância indutiva. Hoje temos que a reatância indutiva é igual a 2 vezes π vezes 60 vezes 800 mH. 800 mH nós podemos escrever como 0,8 Henry. Isso vai ser igual a 301,4 ohms. Bom, como a reatância capacitiva é menos 90, a reatância indutiva vai ser mais 90 graus. Esse sinal aqui é só para a gente não se perder, beleza? Então, o que nós temos? Nós temos uma reatância jogando uma corrente negativa e outra reatância jogando uma corrente positiva. Então, a gente vai ter que fazer uma somatória dessas duas correntes para achar o valor da reatância correspondente.
Pegando aqui o gráfico. Esse circuito aqui eu vou apagar, beleza? Certo? Então, o que nós temos? Nós temos na parte indutiva 301,4 ohms. Enquanto na parte capacitiva, nós temos 265,4 ohms. Aí, nisso, nós vamos ter uma reatância correspondente. Como o número indutivo é maior, eu sei que o circuito é predominantemente indutivo. Então, fazendo a subtração, nós temos 36,4 ohms com ângulo de 90 graus. Essa é a nossa indutância, a indutância total do circuito. Daí, com isso, nós temos que calcular a reatância total do circuito. Então, o que nós temos? Nós temos 36,4 ohms e nós temos aqui nessa parte da resistência 120 ohms. Isso vai nos dar uma reatância aproximadamente aqui, porque aqui vou botar 36 ohms. Vou colocar de vermelho para podermos ver melhor. Vai ser aproximadamente aqui a resistência. Então, nós vamos fazer o cálculo. Vamos apagar isso aqui. Então, o que nós temos? Nós temos dois vetores. Um vetor imaginário e um vetor real. Aqui de 120 ohms e aqui de 36. Isso vai nos dar um vetor resultante. Como nós calculamos esse vetor resultante? Pitágoras. Então, nós temos que, vamos chamar esse vetor de R. Então, o que nós temos? Nós temos que R ao quadrado é igual a 120 ao quadrado mais 36,4 ao quadrado. Isso vai nos dar um resultante, já retirando a raiz, de 125 de 125,27 ohms. Mas vamos arredondar para... Vamos deixar tudo. 125,27 ohms. Beleza, nós achamos a nossa impedância. Mas agora nós temos que achar o ângulo da impedância. Então, para achar o ângulo, nós queremos encontrar esse ângulozinho aqui, o ângulozinho θ. Certo? E para calcular, nós temos que fazer a divisão desse número aqui, do número imaginário, pelo número real. Esse resultado a gente joga na arcotangente e nós encontramos o ângulo. Certo? Vamos lá. Então, nós temos que 36 dividido por 120 ohms. Vamos fazer a conta rapidão. 36 dividido por 120 vai dar 0,3. Agora a gente calcula a
tangente desse número. Que vai dar 16,7 graus. Beleza. Achamos a impedância e achamos o seu ângulo. Lembrando, como a impedância é positiva, o ângulo vai ser positivo. Então, 16,7 graus. Beleza. Temos a impedância, temos a tensão. Vamos calcular agora a corrente passante desse circuito. E não tem erro. A gente pega a lei de Ohm básica. Temos a tensão de 127 volts dividido pela nossa indutância de 125,27. Ângulo 16,7. Mais 16,7, para não confundir. Agora, quando a gente está fazendo com uma forma real e uma forma de ângulo. Então, a tensão também tem que ter ângulo, um ângulo de defasagem. Como não foi dito nada sobre a tensão ter algum ângulo, nós vamos considerar 127 ângulo 0 graus. Agora, nós vamos fazer essa divisão de duas formas. Nós temos a parte real e a parte imaginária. Certo, está compartilhando. Então, certo, primeira parte, nós temos 127 dividido por 125,27. Isso vai nos dar uma corrente de 1,019 amperes, já arredondando. E agora nós temos que encontrar o ângulo dessa corrente, o ângulo de defasagem. Como uma divisão fasorial, não tem muito segredo. Como a gente faz uma subtração quando se trata de uma divisão. Ou seja, o de cima a gente subtrai o de baixo. Então, nós temos. Então, olhando rapidamente, esse ângulo vai passar invertido. Então, nós temos a corrente de 1,019, ângulo de menos, porque inverteu o zero, menos 16,7, 16,7 graus. Amperes. Certo, fizemos a conta do circuito RLC em série. Achamos a reatância e achamos a corrente. Bom, deu quase 20 minutos de aula. Eu não posso estourar muito tempo. Então, nós vamos ficar por aqui. Eu vou deixar o circuito em paralelo para vocês tentarem resolver sozinhos. Percebam que é a mesma indutância, a mesma resistência, a mesma capacitância. Ou seja, a reatância capacitiva e a reatância indutiva você já tem. Mas ao invés de usarem o cálculo da resistência em série, vocês vão fazer o cálculo da resistência em paralelo. Vou deixar aqui a tela cheia para vocês tirarem print, para reutilizarem esses dados na conta do circuito em paralelo, certo? Acredito que já tenham tirado o print. Então, gente, deverzinho de casa, calcular o circuito em paralelo. Lembrando que aqui é 127 volts, 60 Hz, circuito em paralelo. Soma circuito em paralelo, 1 sobre RF igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, e assim por diante. Certo? Então, pessoal, a nossa aula vai ficando por aqui.
Eu espero que vocês tenham conseguido aprender um pouco sobre circuito em série, reatância, indutância, números com ângulos imaginários, reais, e como efetuar o cálculo, e eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos e até a próxima.